Oi, gente, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos dar uma aula aqui sobre antropologia cristã e aqui nós condensado, que eu estou fazendo de uma forma condensada. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder, um ministério que tem essa função, de ensinar a palavra de Deus. Se você quer conhecer melhor o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Numa dos nossos vídeos passados, veio uma pergunta sobre o nosso maior inimigo. Se nós somos o nosso maior inimigo, abaixo do diabo. Uma pergunta nesse sentido. Quando eu estava falando naquele vídeo, eu disse que eu ia explorar um pouco mais esse assunto, que é a questão da antropologia cristã. É claro que aqui, até coloquei condensado, por quê? Porque isso aqui, quando eu vou numa igreja dar um curso, são 17 horas aulas, esse curso de antropologia cristã. Ou quando eu vou, por exemplo, dava aula no seminário. Então, são muitas horas aulas para trabalhar isso. Nós vamos fazer de uma forma condensada para você entenda. O que é antropologia? Antropologia é o estudo do homem. Uma antropologia teológica, uma antropologia cristã, uma antropologia bíblica, vai trabalhar a partir dos modelos de homem que a Bíblia traz. Basicamente é o homem edêmico, o homem pós-queda, o homem sem Deus, o ímpio, que a Bíblia usa essa palavra, o ímpio, o homem cristão e o homem glorificado, que é um destino final de alguns dos homens. Então, a antropologia vai buscar as relações do homem com suas origens sócio-histórico, cultural, religiosas, aquela formação que vai formar o homem, como eu disse na semana passada, o ser humano ele reage a essa formação sócio-histórica, cultural, religiosa, então ele vai reagindo a isso e ele vai optando o que ele vai ser, ele vai escolhendo o que ele vai ser. Então nós começamos com o homem paradisíaco. Alguém vai me perguntar, mas Adão e Eva era branquinho assim? Não tenho a menor ideia, não estava lá. Não sei a cor que eles tinham, tá? Isso aqui foi uma foto que eu achei, uma figura que eu achei que eu estou usando. Então, esse homem paradisíaco, o homem que vivia no Éden, ele vai ter algumas características. Pastor, mas você já falou aqui que Adão não foi o primeiro, que já teve um outro ser humano antes, o ser humano de Gênesis 1, 26, 27, tá? Que a Bíblia chama de Nefilins. Só que o que a gente sabe desse ser humano é só que eles eram muito grandes, Homens poderosos. Então, não há o que se falar muito sobre isso, porque essa raça foi extinta no dilúvio. Agora, do homem do Éden, nós temos algumas informações. A primeira, que as decisões do homem se resumiam a duas: fazer ou não a vontade de Deus. Então, essa era uma questão importante. A vontade de Deus exprimia-se num relacionamento saudável, encontro diário com a divindade. Quer dizer, o ser humano encontrava diariamente com Deus, Tinha uma vida harmônica, e não poderia comer um determinado fruto. Por que não poderia comer aquele fruto? Isso é uma questão importante. Às vezes a gente pensa assim, Adão passou a saber o que era certo e o que era errado depois que comeu o fruto. Não, Adão já sabia o que era certo e o que era errado antes. O que Adão não sabia ou não fazia era estabelecer o que era certo e errado. O que era certo? O que Deus dizia que era certo, o que era errado, o que Deus dizia que era errado. A vontade de Adão era inclinada a fazer a vontade de Deus. Quer dizer, Adão não abria mão de sua vontade pela vontade de Deus, tanto é que depois ele comeu o fruto. Adão escolhia através da sua vontade fazer a vontade de Deus. Então, isso é importante. Uma outra questão, que isso aqui é talvez o mais importante que nós vamos falar hoje. Como que esse ser humano funcionava? Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, o espírito humano abaixo do Espírito Santo, a alma humana abaixo do espírito humano e o corpo humano abaixo da alma. O ser humano, que era corpo, alma e espírito, ele se submetia a esse processo, ou seja,
O Espírito Santo, o espírito humano recebia do Espírito Santo a direção, repassava para a alma, que repassava para o corpo. Isso é uma vida harmônica. Essa é uma forma harmônica de viver. Então ele tinha felicidade, prosperidade, comunhão com Deus. 3 coisas importantes: felicidade, prosperidade e comunhão com Deus. Então esse conceito de homem paradisíaco é fundamental para a igreja hoje entender qual é o nosso alvo, ou seja, o que eu devo buscar ser, como era Adão antes da queda. A partir da queda, Adão recebeu ou trouxe para si a possibilidade de estabelecer o que é certo e o que é errado. E a partir do momento que ele vai estabelecer o que é certo e errado, este homem vai relativizar aquilo que é absoluto. A partir daí, o certo já não é mais o que Deus diz que é certo. E o errado não é mais o que Deus diz que é errado. O certo e o errado é o que eu acho que é. Então, isso o ser humano vai estabelecer, isso vai sendo relativizado com o tempo, né? Aquilo que hoje é certo, amanhã já não vai ser tão certo mais. Esse ser humano paradisíaco, ele tinha imagem e semelhança, ele era imagem e semelhança de Deus. Tselem e Demut. Tselem e Demut são 2 palavras hebraicas que significam, né? Se parecem com. Tem muita coisa a ver com, mas não é identidade. Ou seja, o ser humano paradisíaco não era igual a Deus. Ele se parecia com Deus em quê? Capacidade intelectual, inteligência, pureza moral, natureza espiritual. Isso aqui porque ele tinha o Espírito de Deus nele. E na alma dele tinha capacidade intelectual, pureza moral, criatividade e imortalidade. Esse ser humano não morria. Imagem e semelhança de Deus. Tselem e Demut. A partir daí, houve a queda. O ser humano comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e a alma dele foi contaminada. O espírito dele foi mortificado. E entrou nesse ser humano uma outra força, que a Bíblia chama de carne. O espírito estava ali mortificado, a alma foi totalmente contaminada, ou seja, na hora que a gente volta aqui ao que a gente estava falando antes, essa alma agora já não tem natureza espiritual, porque o espírito está mortificado. Ela continua tendo capacidade intelectual mais limitada. Adão tinha uma capacidade intelectual muito maior do que nós temos hoje. Não tem mais pureza moral. Permanece criativa, mas com a criatividade que é limitada. E a imortalidade, que a alma continua sendo imortal. Ela não morre. Ela é perene. Mas a imortalidade que havia no corpo já não existe mais. A alma transmitia essa mortalidade para o corpo, mas agora o corpo não é mais imortal. Então, a partir daqui, o que é que nós temos? O Espírito Santo fora do homem. Estão vendo essas 2 barras aqui? O Espírito Santo fora do homem. O espírito humano aqui dentro do homem mais mortificado, mais sem qualquer poder de influência. Agora a carne manda na alma e a alma continua mandando no corpo. O corpo continua sendo submissa à alma, mas a alma agora é subordinada à carne. É a carne que manda. Esse espírito aqui, ele continua aqui. Porque senão esse ser humano jamais converteria. Porque o Espírito Santo só vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo através do espírito humano. E se houver uma conversão da alma, esse espírito revive. Então nós nascemos de novo. O que é nascer de novo? É esse espírito reviver. Então ele tem que estar aqui, porque senão essa pessoa nunca mais iria se converter. Mas enquanto a alma disser não ao que o Espírito Santo repassa para o espírito humano, essa pessoa
permanece dessa forma, subordinado pela carne. Então, conforme o Atmani, o espírito do homem ainda existe, mas se acha separado de Deus sem poder ter comunhão com ele. É totalmente incapaz de governar nosso ser. Espiritualmente falando, o espírito do homem está morto. Então, esse homem se tornou um homem que Deus não criou. Então, o homem paradisíaco é corpo, alma e espírito. O homem sem Deus é corpo, alma e carne, com o espírito apagado. O fruto do conhecimento do bem e do mal eleva a alma e abafa o espírito. Deus não proibiu o homem de comer desse fruto apenas para testá-lo, isso que eu já tinha falado. Ele o proibiu por saber que se o homem comesse dele, a vida da alma seria tão estimulada que iria abafar a vida regida pelo espírito. Isso quem disse foi o Atmani. O que existe nessa carne que entrou no ser humano? Id, ego e superego. Puxa, mas isso aí que Freud descobriu. Sim, Freud descobriu, mas até porque não era convertido, ele não entendeu de onde, qual que teria sido a fonte desse id, ego e superego que entrou no ser humano, que foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse ser humano sem Deus, ele é um ser em conflito. Por quê? Porque existe uma moral humana, uma ética humana, que não é a ética de Deus, uma ética humana, que fica aqui no superego. Aqui é onde o ser humano se torna o centro de tudo, ou seja, a sua vida gira em fazer os seus próprios interesses. E aqui está o impulso animal do ser humano. Então esse superego vai combatendo contra o id. Só que ele vai relativizando. Então tem coisas que o id tenta levar o ser humano a fazer, mas que pelo seu superego ele segura, mas depois, como essa consciência da alma, da carne, esse superego vai cedendo e mudando, e algumas coisas que o id o impulsiona, ele passa a achar normal. Mas existe esse conflito dentro desse ser humano. Segundo Bonhoeffer, antes da queda, o saber do homem consistia em conhecer a Deus. Ponto final. Após o pecado, ele passa a conhecer o bem e o mal, e esse conhecimento passa a ser a base da sua ética, do seu superego. Tal ética, entretanto, o afasta de sua origem e rompe sua ligação com Deus. Então o que é errado? O id é o superego ou o ego? Os três são da carne. A consciência baseada no conhecimento do bem e do mal leva o homem a buscar o bem que ele conhece, ou que ele estabelece, a fim de conseguir estar bem consigo mesmo, satisfazer seu ego, mas jamais o reconcilia com Deus. Chegamos ao final desse vídeo. Na semana que vem continuaremos a falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o homem cristão e um pouco sobre o homem glorificado. Mas a gente vai perceber a diferença. Então aqui no resumo, né, como que funcionava o homem antes da queda e o homem pós-queda. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Se você tem uma dúvida, pode nos enviar essa dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do vídeo. E nós estaremos respondendo aqui até semana que vem.